Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereador autor da moção, Mauro Pereira. Eu, hoje, inscrito para explicações pessoais, iria abordar um pouquinho sobre esse tema e vou aproveitar para discorrer aqui, vereador Mauro, a minha preocupação com essa sequência de anúncios que a gente vem percebendo da tentativa descontrolada do governo de aumentar a receita por não conseguir reduzir as despesas. Quando nós temos um orçamento na nossa família, se a gente tem uma renda de 100, a gente tem que gastar no máximo R$100. Se recebe 100, gasta no máximo 100. Os governos no Brasil, mais da esfera, como é o caso do governo estadual do Rio Grande do Sul, há algumas décadas, e o governo federal nos últimos anos, acaba não conseguindo controlar as despesas, não tem um controle, fica desenfreada a parte das despesas, dos gastos do governo, e para isso vem usando ferramentas de aumentar a arrecadação. De que forma? Aumentando tributos, aumentando impostos. E no fim, quem paga esses impostos é o contribuinte, é o cidadão brasileiro, para fazer frente ao desgoverno no controle das despesas, por não fazer cortes importantes no governo, por não tirar afiliados políticos, companheiros, e assim vai mantendo o custo do Estado. Eu falei aqui semana passada, semana retrasada, vereador Mauro, e repito neste caso, não tem mais espaço no Brasil para aumento de carga tributária. Não tem. Na década de 80, a nossa produção, o nosso trabalho, 28%, 30% ia para impostos, vereador Flávio Dias. Hoje, dependendo do setor que tu empreende, que tu trabalha, funcionário de que setor tu é, chega a 40%. De toda a riqueza gerada no país, 40% vai para os cofres públicos. Na década de 80 era 28%. Nós estamos em 40%, alguns setores, alguns a 37%, alguns chegam a 40%. Então não tem mais margem, não tem mais espaço nenhum na construção do nosso país para aumento de impostos. E a presidente Dilma, que percebeu que o seu primeiro mandato foi catastrófico, ela não conseguiu, com a sua capacidade técnica que já lhe era peculiar, vencer as barreiras, os entraves dos acordos políticos. Não conseguiu fazer as medidas necessárias para controlar a máquina estatal, controlar a máquina pública brasileira. E aí assume o segundo mandato e resolve com medidas que não foram anunciadas no período eleitoral, né, nem no período pré-eleitoral, começa a, em vez de corrigir, na minha opinião, a máquina pública, adequá-la à realidade orçamentária, começa a apresentar medidas que vão onerar o contribuinte. Essa questão do PIS e o COFINS sobre o combustível, pessoal, é muito séria. É muito séria porque o trigo, a soja, todo o alimento, não todo, a maior parte do alimento brasileiro é transportado por rodovias. E os caminhões são movidos a diesel. Então, quando a gente vê um anúncio do retorno de um imposto que incide sobre o combustível, deixar claro, né, para não ter meia-verdades, vai aumentar o PIS, a PIS e o OF, e a CID foi, então, editada uma medida que vai voltar a incidir a CID. Quando a CID volta a incidir sobre o combustível, que isso leva 90 dias, que é o prazo legal para a contribuição, porque não é visto como um imposto, é uma contribuição, aí a IOF e o PIS retornam ao estágio que está hoje. Então o governo não pôde nem aguardar os 90 dias, aumenta o PIS e o COFINS, e quando depois a CID volta a incidir, aí o PIS e o COFINS retornam. Mas esse período que pode elevar em 22 centavos do litro do combustível. Olha, eu peço uma declaração de lida, senhor presidente, para poder continuar no raciocínio aqui. Uma declaração de lida concedida
A bancada do PP continua, vereador Guila Sebem. Então, como eu dizia, a medida poderá gerar um aumento de 22 centavos no litro do combustível. Olha, não tem cabimento. Permite uma parte, vereador Guila. Não tem cabimento tu querer fazer... O litro de gasolina em Caxias já está em 13,20, 13,30. O diesel deve aumentar 15 centavos. Aí daqui a pouco alguém que nos escuta, bom, 15 centavos num litro, mas não é num litro. São milhões e milhões de litros que transportam o alimento no Brasil. E o que vai fazer o distribuidor do alimento? O que vai fazer quem vende alimento? Vai repassar o custo para o consumidor. Vai repassar o custo para quem compra feijão, para quem compra tomate, para quem compra arroz. Ou seja, quem está nos ouvindo é que vai pagar a conta. Cada um de nós aqui, quando for ao mercado comprar pão, comprar carne, nem me fale, a carne teve um aumento agora no fim do ano, seguraram de forma mal intencionada o aumento da carne todo ano de 2014. Tu vai comprar agora 1 quilo de carne lá de contrafilé, 1 quilo de colchão mole, é R$27, é R$30. Tu vai fazer um rancho de carne para uma família de 3, 4 pessoas, é R$200, R$300. Sem contar o churrasco. Então, a capacidade, a condição que está chegando, os preços ao consumidor no nosso país, não tem mais margem. Mas aí acham uma margem para aumentar a gasolina e para aumentar o diesel. E aí o ministro da Fazenda me diz, não sei se esse aumento chegará na ponta, chegará na bomba. Não, vai ficar onde o aumento? Não desrespeita a nossa pequena capacidade de discernimento. Nós vamos aumentar o imposto sobre o combustível, mas não sei se vai chegar no consumidor. Não, quem é que vai pagar o aumento do imposto? Só existe uma pessoa que paga imposto, uma forma, que é o contribuinte, que é a pessoa que é o cidadão. O governo não paga imposto. O governo cobra imposto. E no nosso país, neste caso, do governo federal, administra mal. E aí vai aumentar mais, porque não consegue administrar com capacidade, com controle, a máquina pública brasileira, que é muito grande e está inchada. Vereador Pedro, de imediato. Obrigado, vereador Guila. Vou votar favorável à moção do vereador Mauro. Tudo que tiver ao alcance desse legislativo para que possamos buscar manter os preços da tarifa do transporte coletivo, que em Caxias já teve o aumento agora em 2015. Então, o quadro que se apresenta aí, nós sabemos, é um ano de recuperação. 2015 será um ano de ajustes. Nós estamos vindo de um ano, economicamente falando, ruim, em 2014. O Brasil não atingiu o índice de crescimento planejado e esperado. A inflação bateu 6,41, o teto era 6,5. Então, crescimento baixo, inflação alta, juros altos, e a expectativa que se cria perante um novo governo que assume é que tome medidas para corrigir as despesas desnecessárias da máquina pública. Mas ao invés de reduzir as despesas, nós estamos vendo aumento de tributos que quem vai pagar é o cidadão. Olha, o governo federal estima aumentar 18 bilhões, ou economizar 18 bilhões no orçamento com as novas regras do seguro-desemprego e das questões da Previdência. Primeiro, que se tinha regras que não estavam sendo cumpridas, já tem um erro drástico aí com o dinheiro do trabalhador. E agora o governo tem a expectativa de engordar em 20,6 bilhões o orçamento do governo federal. O que me chama a atenção é que o governo não traz, vamos reduzir 20 bilhões de despesa, de custo do governo. Não, nós vamos engordar em 20 bilhões, cobrando mais imposto sobre o combustível. E aí quem anda de transporte coletivo vai pagar, quem anda de táxi vai pagar, quem compra comida vai pagar, porque a comida é transportada por maioria por caminhões, que é a diesel, e por trens. E a maior parte do sistema ferroviário do Brasil é movido a diesel. Usa a energia do diesel.
Então, a consequência é catastrófica. Aí nós vemos ontem, apagão em vários, concluo aqui, senhor presidente, apagão em vários estados do país, por falta de planejamento energético. Aumento da PIS e do COFINS, depois o aumento da CID. Aumento da IOF. Não aumento da tabela do imposto de renda. Então, quem recebe e teve um reajuste vai receber mais, que não pagava imposto de renda, agora vai pagar, porque a presidente Dilma vetou a correção da tabela do imposto de renda. Ah, mas aí é brincadeira. A gente quer, vereador Kiko, com todo o respeito, a gente quer Peço a palavra, aplaudir, senhor presidente. A gente quer apoiar, a gente quer cumprimentar a presidente, porque nós somos brasileiros e queremos o bem do nosso país. Mas é uma medida mais catastrófica que a outra, e quem vai pagar a conta é o cidadão brasileiro. Obrigado, vereador que Guila. não tem nada a ver com esse desgoverno que o PT está trazendo no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Guila.